Portanto, esta maquete, agora vão desaparecer estas imagens em cima, e é uma maquete que tem o relevo, a topografia, digamos, onde a cidade de Lisboa se construiu. Agora vamos deixá-la começar, chegar outra vez ao branco, e vou explicar. Porque depois, aí por exemplo, vê-se a linha de defesa militar, a Alameda das Linhas de Torres, que passa aqui neste estreito, a Várzea de Loures, o Rio Trancão, o Rio Tejo, o Val de Alcântara. Agora temos aqui a topografia da cidade. Este ponto é o do Castelo de São Jorge. Depois temos o Val da Avenida Almirante Reis e o Val da Avenida da Liberdade. E vamos agora ver uma sobreposição, uma sequência de imagens que vão explicando a maneira como a cidade se construiu sobre este território. Aqui vemos praticamente toda a área que é ocupada pela cidade mais tradicional de Lisboa, sem os seus arredores. Portanto, primeiro vamos ver a vermelho as linhas altas e a azul as linhas de vale. A Baixa Pombalina, o Castelo, as linhas altas, as linhas de vale. E o que é que acontece? Estas linhas altas é o caminho das pessoas. As linhas azuis é o caminho da água. O caminho das pessoas, porque desde o início da utilização de qualquer território, as pessoas se deslocam por estas linhas mais altas porque dominam visualmente dois vales e estas linhas, ao contrário do que se possa pensar, têm uma certa continuidade, não andam a subir montes e vales. Agora temos as estruturas a vermelho que correspondem às linhas altas e a azul às linhas de vale da cidade, a Baixa Pombalina, a Rua do Bem Formoso, Intendente, que corresponde ao vale depois da Avenida de Almirante Reis, Rua das Portas de Santo Antão, que é a mesma linha de vale e que depois é substituída pelo Passeio Público e pela Avenida da Liberdade, e as várias malhas que depois se vão construindo na cidade de Lisboa, que estão explicadas naquelas plantas na parede, mas que nos dão mais ou menos a ideia de que a topografia, que é muito variada, é quase barroca, é a base da construção desta cidade e de muitas outras, porque estas regras são mais ou menos universais, aqui em Lisboa são mais claramente legíveis. E nós em Lisboa podemos pensar que mesmo que se quisesse fazer uma cidade muito simples e edifícios muito simples, com geometrias muito simples, tudo se torna extremamente complexo e muito interessante também, porque esta topografia obriga a deformações que acabam por criar uma série de surpresas e de situações inesperadas e constroem este sentido quase idílico que a cidade nos propõe. E sempre banhada pela luz refletida no Rio Tejo. Muito bem, agora podemos passar para aquela maquete grande da cidade. Não chegou a ser construído, mas que eu gosto muito porque tinha uma relação muito forte com o rio, tinha uma altura muito baixa e, enfim, uma série de características que depois vos vou explicar lá à frente. E nesta maquete estão implantados, em pequenino, todos os edifícios, concursos e propostas que eu fui fazendo ao longo destes anos para a cidade de Lisboa e, como se vê, estão cinzento claro, mas dão mais ou menos a volta à cidade toda. Eu ocupo também esta zona central, que é do Campo de Santana, que sempre me interessou muito, e há, não sei se 30 anos, está ali a data, eu não lembro das datas, fiz esta proposta utópica para o Campo de Santana. Na altura tinha-me convidado, aliás estará cá hoje o professor Jorge Gaspar, que fez esse convite, para no âmbito de um programa que havia para a cidade de Lisboa, que se chama Valis, tinham-me proposto fazer uma ponte sobre a Avenida da Liberdade. E eu achei que era uma ideia do século XIX, estava no século XX na altura, e pareceu-me mais interessante fazer esta proposta utópica, só uma espécie de fantasia ou indicação do que poderia ser a cidade, no Campo de Santana. Campo de Santana, depois vamos ver ali mais em pormenor, mas interessou-me particularmente porque é uma zona ainda hoje, já há 20 e tal anos era, mas ainda hoje é relativamente abandonado, com uma série de conventos ocupados por hospitais que estão sempre a ameaçar que vão sair de lá e que estão mal instalados, a Academia Militar,
Miguel Bombarda, enfim, uma série de espaços, São José, enfim, estes hospitais todos que toda a gente conhece, o Rego, Capucho, e o próprio espaço. Isto é o antigo Banco Nacional de Trabalho, que é o atual Museu do Design, e o Banco de Portugal. Depois, aqui temos a maquete do Campo das Cebolas, que eu já estou chamado nos princípios. Isto apresentado de uma forma muito simples, sem árvores, depois vai ter imensas árvores, que é a grande diferença entre esta maquete e que nós vamos lá ver. E aqui temos a maquete do Terminal dos Cruzeiros. O Terminal dos Cruzeiros é uma espécie de pequeno aeroporto em que as pessoas entram e saem dos navios de cruzeiro. Depois há aqui umas mangas que nos levam aos navios e isto são as passarelas que levam as pessoas desde o terminal até às mangas que os levam para os navios. O piso de cima é o piso das partidas, o piso de baixo é o piso das chegadas, onde se recebem as malas. O objetivo também da construção deste edifício é permitir que não haja só cruzeiros que param em Lisboa, mas que haja cruzeiros que partem de Lisboa e chegam a Lisboa, que é o grande objetivo que agora têm estas companhias. E imaginando que chegam pessoas a Lisboa de propósito e que depois vêm aqui apanhar o navio e vão fazer uma volta pelo Mediterrâneo, uma coisa qualquer, e depois voltam outra vez aqui e saem e vão de avião para casa. Depois há sempre estas plantas, mas não vamos entrar muito nisto, que são detalhadamente, têm um certo sentido arqueológico,